O escravo Apache quebrou todas as regras ao tirar a máscara da infértil que ninguém queria. Na remota Vila Esperança, entre vales esquecidos e sombras sufocantes da tradição, corria um rumor que gelava a espinha dos mais velhos e incendiava a língua dos curiosos. Dizia-se que Helena, a mulher de rosto escondido por uma máscara que mais parecia cárcere, guardava um segredo que ninguém ousava desvendar. Seu marido, Augusto, homem de olhar cortante e punho firme, obrigara a calar-se e a esconder sua face sob aquele pedaço de ferro frio, metáfora viva da vergonha que seus pares lhe impuseram. Na praça central, debaixo da grande figueira, as vozes cochichavam e os olhos perseguiam. Quem fora Helena? Por que a máscara? Murmúrios torpes lançavam suspeitas como flechas. A pena maior era aquela infértil, arrastada como uma praga silenciosa pela casa e pela vida alheia. Augusto tratava-a como um nada, um corpo vazio que não gerava futuros, excluído sob o manto da tradição brutal. Seu olhar, mesmo por trás da máscara, brilhava com uma luz rara, a esperança que não se deixa vencer. Cada passo que dava fazia-se pesado com a dor da rejeição, mas a alma tremia, clamava por liberdade. Foi então que surgiu Mateus, o agricultor de mãos calejadas e coração aberto. Homem simples, sensível, quase um estranho entre aqueles muros fechados. Ele viu além da máscara. Teve coragem de cruzar as linhas invisíveis da opressão. Seus gestos, pequenos, quase imperceptíveis, foram sopros de humanidade. Um sorriso, um ramo de girassóis jogado ao vento em direção a Helena. Um olhar que dizia: não está só. A revolta dele contra a injustiça era palpável. As mãos de Mateus tremiam não só pelo calor do sol, mas pela indignação que o consumia ao presenciar tamanha crueldade. As noites na Vila Esperança ficaram mais densas, com segredos sussurrados e esperanças tímidas. Então, numa manhã que cheirava a tormenta, o destino interferiu de forma violenta e definitiva. Augusto em um silêncio. O vilarejo inteiro prendeu a respiração. A máscara caiu. Pedaços de ferro retorcidos, lábios trêmulos, olhos arregalados. Helena, finalmente livre, sentiu o ar invadir seus pulmões com outra temperatura, a da possibilidade. Mas liberdade para quem nunca a teve é um caminho cheio de sombras. Enquanto a jovem começava a reconquistar sua identidade, um novo jogo se armava nas esquinas, nos olhares puídos de preconceito. Alguns viam nela a luz da redenção, outros, a ameaça que podia abalar os alicerces de um mundo velho e sutilmente cruel. E Mateus, agora mais próximo do que nunca, tornou-se escudo e farol dessa transformação prevista, ou temida. Os sussurros ganhavam força e negridão. Será que essa máscara poderia ser quebrada? Que preço pagariam aqueles que ousassem desafiar o que sempre foi intocável? O vento que soprava pelo vilarejo levava mais que poeira, levava perguntas, levava medos, levava uma promessa. Quem ousaria enfrentar os olhares pesados? Quem poderia proteger a chama que se acendia no peito de Helena? O destino da Vila Esperança estava prestes a mudar, e nem mesmo o silêncio parecia conter a tempestade que vinha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas liberdade para quem nunca teve é um caminho cheio de sombras. Enquanto a jovem começava a reconquistar sua identidade, um novo jogo se armava nas esquinas, nos olhares puídos de preconceito. Alguns viam nela a luz da redenção,
outros a ameaça que podia abalar os alicerces de um mundo velho e sutilmente cruel. Foi então que, em uma tarde abafada, um grito estridente cortou o ar pesado da Vila Esperança. Uma notícia que se alastrou como uma labareda. Mateus foi preso. Aquelas palavras reverberaram nas mentes e corações, como ecos de um tambor. O agricultor, o homem que desafiou a tradição e ofereceu um olhar de compaixão a Helena, agora estava algemado, levado à força por homens robustos em uniforme. O motivo? O vilarejo, que se tornara um ninho de murmúrios inquietantes, fomentava salões de fofocas perigosas. Acusavam Mateus de ser cúmplice de um crime que nunca se imaginara: o assassinato de Augusto. A fúria popular, sempre pronta a encontrar culpados, achava um conforto doentio em transformar a vítima em vilão. O que ninguém sabia, nem mesmo Helena, era que a verdade estava muito além do que lhe disseram. Diante da cena, não havia como ignorar o impacto. A agitação tomou conta da praça, os rostos torcidos em horror e os olhares de julgamento se cruzavam freneticamente. Em meio ao tumulto, Helena, com a máscara agora retirada, sentia seu coração aos cacos. O homem que a compreendia estava preso, e ela não podia fazer nada para impedir. Mateus saía da prisão em um carro de boi, a testa marcada pela indignação. Ele lançou um olhar a Helena, que estava paralisada pelo choque. O impulso de se aproximar, de correr e perguntar o que havia acontecido, parecia sufocante, mas a cena tomou um rumo inesperado. Uma mulher do povo, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, se ergueu entre a multidão clamando por clemência. "Ele não é um assassino!" gritou, sua voz ecoando como trovão. "Hein? Não viram os verdadeiros culpados?" Os murmúrios em torno começaram a se intensificar, e Helena, impulsionada por coragem, pôs-se a escutar. A história da mulher se desenrolou, revelando uma trama de traição envolvendo Augusto, um segredo que envolvia o próprio passado de sua família. Ela sabia mais do que devia, e suas palavras se tornaram veneno para a estrutura que sustentava a vila. "Ele poderia ter me matado", vociferou a mulher, indicando um nome que fez Helena tremer. "O verdadeiro traidor está entre nós. É tempo de revelar." Murmúrios de incredulidade turbilhavam o ar quente, enquanto os olhares desviavam entre a mulher e Helena, a confusão e a dúvida se espalhando como tempestade. Se Mateus não era o assassino, então quem era? O que mais estavam escondendo? Helena, agora rodeada de incertezas, sentiu seu mundo despencar em um momento. O gosto amargo da traição se misturava com a liberdade recém-conquistada. Poderia haver mais mentiras escondidas nas sombras da Vila Esperança? Cada pingo de suor em sua pele, cada respiração rápida, lhe dizia que um novo ciclo de dor e revelações estava por vir. O destino da vila se desenhava à vista, mas a linha entre verdade e mentira tornava-se indistinta. Quem se levantaria para revelar o que havia sido oculto por tanto tempo? E que sombras viriam à tona na busca pela justiça e redenção? O silêncio estava prestes a romper, e com ele viriam ecos de revelações que mudariam para sempre o curso de suas vidas. A tensão crescia na praça da Vila Esperança, um labirinto humano em busca de respostas. Com a mulher de cabelos grisalhos clamando por justiça, Helena sentia um turbilhão de emoções. O olhar de Mateus, antes cheio de esperança, agora era uma chama prestes a se apagar. Ela precisava de alguém que libertasse sua mente das correntes da dúvida. Mas quem poderia? O suspiro da multidão se tornava um eco de instabilidade, com sussurros que subiam como fumaça. E então, como um relâmpago que corta a noite, a verdade se revelou, mas não da maneira que esperavam. Entre os murmúrios, um homem se adiantou, sua presença imponente como uma sombra se estendendo pela luz do dia. Era Bento, um velho sábio da vila, guardião dos segredos e das. Com olhos que pareciam ter visto mundos além, ele interrompeu o clamor. "Eu conheço a verdade", rugiu, sua voz carregada de autoridade. Os olhares se voltaram para ele, como se o próprio ar ao redor esperasse por suas palavras. "Mateus não é o assassino. A culpa recai sobre uma sombra que espreita entre nós,
um segredo que poucos ousaram dizer. A multidão silenciou como se um encantamento tivesse se apossado deles. Bento respirou fundo, o coração pulse com a urgência do que estava por vir. Helena, você não sabe, mas a máscara que vestiu por tanto tempo, ela não era apenas ironia da vida. Era um símbolo de proteção contra você mesma. Um estremecer percorreu o corpo de Helena. O que poderia ele estar insinuando? A lembrança dela, criança, sonhando em ser livre, agora mal podia balbuciar sua verdade. O que você quer dizer? Sua voz mal saía, sufocada pelo peso da incerteza. Bento prosseguiu firme. O amor que você guardava por Mateus e o ódio por Augusto, tudo isso estava concebido em sua mente. Vingança, um ato instintivo que poderia ter gerado tragédias. E se você estivesse mais ligada aos seus sentimentos do que imagina? Os murmúrios retornaram, mas agora com um novo peso, como pesadas correntes que atavam a mente coletiva à dúvida. Helena sentia seu estômago girar. Algo mais forte do que a libertação que desejava parecia aproximar-se. Você está louco! Exclamou, lutando contra a crescente avalanche de revelações que ameaçava afundá-la. Como você pode sugerir isso? Eu nunca faria mal a Mateus. Bento sorriu, mas era um sorriso pesado, uma mistura de dor e compreensão. Não é que a intenção, Helena, mas às vezes os sentimentos mais ocultos se manifestam de maneiras que não controlamos. Você era uma criança, cercada de dor. Quem sabe o que sua mente poderia ter guardado? Sua imagem era sua prisão, mas também um caminho para a verdade oculta. Um grito irrompeu da multidão. Alguém estava desmoronando perante a dura realidade das insinuações. O segredo entre nós. A voz ecoou, quebrando a tensão no ar. Era Maria, a irmã de Augusto, que agora enfrentava Helena com olhos acesos de raiva e desespero. O que você sabe, Helena? O que você fez? A culpa é sua, não de Mateus. Palavras ecoaram como trovões. Maria avançou, seus dedos tremendo, enquanto o peso das verdades que guardava estava prestes a transbordar. Sempre soube que você guardava um mistério, e entre nós houve traições, vinganças. O que você nunca ousou contar? Helena ficou paralisada. O tempo parecia estagnar. E se sua vida fosse mais intrincada do que sempre acreditara? Segredos que, como sombras, se infiltravam por entre as brumas que cobriam a vila. A ideia de que a máscara não era apenas sobre sua aparência, mas sobre tudo o que ela representava. Promessas quebradas, amores distorcidos, até mesmo a possibilidade de um crime. Quando pensou que já não podia se surpreender mais, uma grande explosão de gritos e barulhos irrompeu da entrada da vila. Os homens da lei, em pé, com expressões severas, gritavam pela ordem, antes de serem cercados por uma multidão em fúria. Eles vêm atrás de alguém, murmurava a multidão, e o medo se espalhou como fogo em palha seca. Então, no auge do tumulto, a porta da igreja se abriu com estrondo, revelando uma figura conhecida. Augusto, o suposto morto, com a determinação de um leão diante de sua presa. Ele olhou a todos, sorrindo de maneira sardônica, como se soubesse que tudo mudaria agora. Mas o que esse retorno significaria para Helena, para Mateus, para a própria Vila Esperança? A vida estava prestes a se desvelar em um novo e estranho ato, onde a verdade e a mentira dançariam juntas, e a liberdade que parecia ao alcance tornava-se uma miragem mais angustiante do que nunca. Um novo jogo começava. A linha entre aliados e inimigos se tornava indistinta, e a última revelação ainda estava por vir. Quando a figura de Augusto se impôs no horizonte da praça, um frio gélido percorreu a multidão. Sua presença era como um eco de um pesadelo que se recusava a ser esquecido. Ele, que deveria estar em paz, agora se erguia como espectro, cólera no olhar e um sorriso torto nos lábios que falava de dor e vingança. O murmúrio da multidão se transformou em um rugido surdo, um turbilhão de confusão e assombro.
Helena ficou paralisada. A máscara da dúvida, que por tanto tempo a acompanhara, agora parecia escorregar de sua mão. O que Augusto queria? Sobretudo, o que ele sabia? O enfrentamento iminente a cutucou como um galho seco, despiu de qualquer esperança. E de uma forma inusitada, a figura de Mateus, que antes iluminava seu mundo, agora parecia pequena, ofuscada pela sombra monstruosa do marido. Com passo firme, Augusto caminhou até o centro da praça, sua voz soando como trovoada, cortando o ar pesado. Todos vocês foram enganados. O tom era cortante, feroz. Mateus é inocente. A verdadeira traição estava bem diante de meus olhos. As palavras reverberaram como relâmpago numa noite de tempestade. O choque foi palpável, um calafrio que dominou a multidão. Cada um deu um passo atrás, como se quisessem se afastar do que viria a seguir. Helena, agora trêmula, olhava para Augusto, suas entranhas revirando-se numa mistura de medo e incerteza. Que verdade ele estava prestes a expor? Ele apontou para a mulher de cabelos grisalhos que se ergueu anteriormente. Você, Maria, sempre soube. E foi você quem instigou a discórdia, um plano maligno que armou contra mim para cobrar uma dívida antiga. O silêncio pesado da praça transformou-se numa tempestade de murmúrios, olhares se cruzando, feições enrugadas de horror se distendendo em expressões de incredulidade. Maria, ao ouvir seu nome, encolheu-se como se um trovão tivesse caído do céu. Eu não tenho culpa. Sua voz era um frágil sopro, mas os olhos brilhavam com fúria. Você nunca se importou com o povo. Sempre tratado todos como se fossem nada. Só queria... O movimento ágil de Augusto a interrompeu. Só queria o quê? O que você realmente quer, Maria? Vingança pela minha família? A verdade é que todos aqui têm suas sombras, mas a sua é a mais pesada. Ele virou-se, esclerosado pelo desejo de vingança. A sua traição não apenas quebrou a vila, mas também a vida de Helena. A visão de Augusto, visto sob aquele prisma, tornou-se um colosso de injustiça que agora se voltava contra ele mesmo. Helena sentiu a potência da revelação, como elétrica, uma verdade clara e crua. As peças do quebra-cabeça pareciam saltar à vista, mas havia um buraco negro onde a dor comungava com a luz da verdade. E então, num instante de pura e devastadora ironia, algo estalou no ar. Um grito perfurou a atmosfera, um clamor que fez o coração de Helena paralisar. Mateus! Era um grito de desespero. A pressão aumentou e, em um movimento brusco, a multidão se aglomerou, o que fez a tensão daquelas frações de segundo se transformar numa avalanche de acontecimentos. Um dos guardas, trêmulo ao ouvir uma verdade que não percebera, avançou com uma adaga descontrolada, o estilete afundando apenas no próprio Augusto. O homem, surpreso, teve um olhar de confusão antes de colapsar, enquanto o rage de incredulidade se transformava em gritos de alarme. O sangue vermelho e quente manchou o chão do vilarejo. A cena era um quadro de horror. As expressões de choque se transformaram em fabulações de gritos sem palavras, cada um tentando processar a intempérie que acontecia diante de seus olhos. Helena gritou em uníssono com a multidão, seu coração saltando como um pássaro preso. Não, não pode ser! A confusão inebriante mergulhou todas as esperanças em trevas profundas. Se Augusto era o culpado, então, quem salvaria Mateus do mesmo destino? Todos os segredos e mentiras pareciam se entrelaçar. A presença de Mateus ensanguentada tornou-se um eco da batalha travada entre os que se amavam e os que se odiavam, agora conspurcada por um afluxo de dor infinita. Cada um na praça enfrentava o agudo dilema de escolher um lado em meio a uma confusão de sombras. E no centro daquela confusão, Helena ficou, perdida entre o amor por Mateus e a vontade de crer que o passado poderia ser finalmente desvendado. A praça, agora palco de um crime, tornava-se o coração pulsante da Vila Esperança, e a continuidade da vida como a conheciam estava prestes a ser desafiada, revelando novas verdades
e sombras ainda mais profundas. O que viria a seguir? Estavam todos condenados a um novo ciclo de tragédias ou haviam, finalmente, encontrado o caminho da redenção? A poeira do caos se instalava, e com ela, a certeza de que novos ecos irromperiam daquela tempestade avassaladora. A praça, agora um funcionário vigoroso de angústia, pulsava como um coração exposto. Os ecos do crime horrendo reverberavam, criando uma sombra densa sobre cada rosto que ali se encontrava. Helena sentia como se o ar ao seu redor estivesse à beira de se romper. A frenética multidão murmurejava em uníssono. O tumulto era um mar revolto prestes a transbordar, com cada batida de seu ser. Helena, sua voz cortou o ar afogada pelo clamor dos presentes. Precisamos sair, não podemos ficar aqui. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova tragédia caiu sobre eles. A figura de Augusto, ensanguentada e tremulante, exibia um sorriso distorcido, como a máscara de um palhaço triste. Era a expressão de um rei deposto que há muito reinava em seu trono de opressão. Subitamente, um grito perfurante rompeu da multidão. Ele não está morto! E a verdade, cruel e desoladora, brotou do próprio peito de Maria, que avançou com determinação. Augusto está vivo porque eu o ressuscitei. O manto da revelação cobriu a praça. A confusão se transformou em choque. Os olhares se voltaram para ela, um abismo de dúvidas e resquícios de esperança dançando em torno de cada ser presente. Como ousava afirmar isso? Os segredos, até então enterrados, começaram a ganhar vida, como vermes saindo de um corpo em decomposição. Tratei de ele não ser visto como um traidor. Maria gritou, seu tom ressonando como trovão. Ninguém poderia saber a verdade sobre o escândalo que cercou a sua morte, o jogo sujo de interesses que envolvia os mais poderosos da Vila Esperança. Ele é um traidor, um homem que vendeu sua alma em troca de poder e prestígio. As palavras de Maria reverberaram, cada sílaba uma punhalada no coração da confiança que restava. Helena sentiu a dúvida se entrelaçar com a dor reduzida à sua condição de máscara. Mas o que você quer dizer? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível em meio ao ruído crescente. Você sabe que podem estar mentindo. É por isso que eu o salvei. A fervorosa defesa de Maria ecoou. As sombras que o cercaram não se limitavam a você, Helena. Você nunca imaginou que nós duas, que nós éramos cúmplices. Um súbito silêncio engoliu a praça. Apenas a respiração de cada um ressoava. A revelação foi como um trovão em um dia claro. Helena, paralisada pelos fios de horror que lentamente se desnudavam, não podia compreender o peso daquelas verdades. Cúmplices? Como assim? O eco de sua própria confusão se multiplicou na mente de todos. Eu fui a responsável por protegê-lo, e assim, meu filho. O que você nunca soube, Helena, é que ele não é apenas seu marido. A história que você sempre acreditou se revela um mar de mentiras. Os rostos se tornaram máscaras de incredulidade. O choque tomou conta da praça. O corpo de Mateus estava imóvel. O tempo parecia perder sua importância. Meu filho, a voz de Helena era um fio de desespero. O que está acontecendo? A cada palavra de Maria, a vitrine da sua vida, outrora clara, se despedaçava em 1000 fragmentos. A verdade que você não consegue enxergar, Helena. Mateus é seu irmão. A paixão que ilumina seus corações era um amor proibido. O laço que você acreditava ser amor é, na verdade, um emaranhado de sangue, de obrigações e segredos que devemos manter diante de uma vila maldita. A frenética movimentação em torno da mulher de cabelos grisalhos tornara-se um mar de gestos convulsivos. Cada um tentava entender a nova configuração dos sentimentos. O céu acima parecia desmoronar, e Helena, aprisionada em um ciclo de angústia, não sabia como agir. As revelações de Maria incendiaram a praça. O fim daquela dança macabra de interações se tornaria o início de um novo ciclo. Mateus, agora abraçado pela dor da verdade, era um homem rasgado entre os laços de amor e sanguinidade.
Mas o que realmente vinha a seguir? As consequências daquela revelação poderiam ser mais sombrias que qualquer máscara que Helena já usar, e a Vila Esperança, afundada em suas próprias sombras, mal sabia da tormenta prestes a se abater sobre ela. O mistério das relações se tornava mais profundo e intrigante. Uma pergunta ressoava: quem seria o verdadeiro traidor na história que se desdobrava? A praça, agora um funcionário vigoroso de angústia, pulsava como um coração exposto. Os ecos do K. Com cada batida de seu coração, o olhar de Mateus ensanguentado e cheio de desespero repousava sobre ela como uma âncora. Ele estava ferido, um reflexo da dor que habitava em seu interior. Helena! Sua voz cortou o ar, afogada pelo clamor dos presentes. Precisamos sair. Não podemos ficar aqui. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova tragédia caiu sobre eles. A figura de Augusto, ensanguentada e tremulante, exibia um sorriso distorcido, como a máscara de um palhaço triste. Era a expressão de um rei deposto que há muito reinava em seu trono de opressão. Subitamente, um grito perfurante rompeu da multidão. Ele não está morto. Uma verdade cruel e desoladora brotou do próprio peito de Maria, que avançou com determinação. Augusto está vivo porque eu o ressuscitei. O manto da revelação cobriu a praça. A confusão se transformou em choque. Os olhares se voltaram para ela. Um abismo de dúvidas e resquícios de esperança dançando em torno de cada ser presente. Como ousava afirmar isso? Os segredos, até então enterrados, começaram a ganhar vida, como vermes saindo de um corpo em decomposição. Tratei de ele não ser visto como um traidor. Maria gritou, seu tom ressonando como trovão. Ninguém poderia saber a verdade sobre o escândalo que cercou a sua morte, o jogo sujo de interesses que envolvia os mais poderosos da Vila Esperança. Ele é um traidor, um homem que vendeu sua alma em troca de poder e prestígio. As palavras de Maria reverberaram, cada sílaba uma punhalada no coração da confiança que restava. Helena sentiu a dúvida se entrelaçar com a dor reduzida à sua condição de máscara. Mas o que você quer dizer? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível em meio ao ruído crescente. Você sabe que podem estar mentindo. É por isso que eu o salvei. A fervorosa defesa de Maria ecoou. As sombras que o cercaram não se limitavam a você, Helena. Você nunca imaginou que nós éramos cúmplices. Um súbito silêncio engoliu a praça. Apenas a respiração de cada um ressoava. A revelação foi como um trovão em um dia claro. Helena, paralisada pelos fios de horror que lentamente se desnudavam, não podia compreender o peso daquelas verdades. Cúmplices? Como assim? O eco de sua própria confusão se multiplicou na mente de todos. Eu fui a responsável por protegê-lo. E assim, meu filho, o que você nunca soube, Helena, é que ele não é apenas seu marido. A história que você sempre acreditou se revela um mar de mentiras. Os rostos se tornaram máscaras de incredulidade. O choque tomou conta da praça. O corpo de Mateus estava imóvel. O tempo parecia perder sua importância. Meu filho? A voz de Helena era um fio de desespero. O que está acontecendo? A cada palavra de Maria, a vitrine da sua vida, outrora clara, se despedaçava em 1000 fragmentos. A verdade que você não consegue enxergar, Helena. Mateus é seu irmão. A paixão que ilumina seus corações era um amor proibido. O laço que você acreditava ser amor é, na verdade, um emaranhado de sangue, de obrigações e segredos que devemos manter diante de uma vila maldita. A frenética movimentação em torno da mulher de cabelos grisalhos tornara-se um mar de gestos convulsivos. Cada um tentava entender a nova configuração dos sentimentos. O céu acima parecia desmoronar, e Helena, aprisionada em um ciclo de angústia, não sabia como agir. As revelações de Maria incendiaram a praça. O fim daquela dança macabra de interações se tornaria o início de um novo ciclo. Mateus, agora abraçado pela dor da verdade,
era um homem rasgado entre os laços de amor e sanguinidade. Mas o que realmente vinha a seguir? As consequências daquela revelação poderiam ser mais sombrias que qualquer máscara que Helena já usou. E a Vila Esperança, afundada em suas próprias sombras, mal sabia da tormenta prestes a se abater sobre ela. O mistério das relações se tornava mais Maria! Uma jovem mulher gritou, avançando com pressa. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Você não é quem diz ser. Os murmúrios mudaram para gritarias e a atmosfera se tornava eletricamente tensa. Você não sabe o que está fazendo, Clara. Maria tentou contestar. Seu rosto tornava-se um campo de batalha entre raiva e medo. Mas enquanto Clara se adiantava, uma adaga cintilante surgiu em sua mão, e os olhos ficaram como janelas para um abismo de revelações antigas. Eu sei, a verdade está nas sombras, e já não posso ficar em silêncio. A culpa não é sua, Maria. A culpa é minha, porque sou filha de Augusto. Uma onda de choque percorreu a multidão. A revelação de Clara era como um meteoro caindo do céu, e o universo conhecido de cada um se despedaçou. Os laços que unem a vida agora eram fios de uma teia espessa e intrincada, onde ninguém estava livre de suas amarras. O que significaria isso para Helena e Mateus? A dor da verdade se tornava uma possibilidade letal. Deixou todos sem fôlego. E assim, a tempestade que crescia sobre a Vila Esperança era apenas um prenúncio do que estava por vir. Há muito mais por trás das máscaras da tradição, segredos ainda mais profundos para serem revelados. A estremecer de emoções, a praça pulsava ares de calamidade. As palavras de Clara reverberavam na mente de Helena, cada sílaba um martelo golpeando uma pedra que parecia eterna. O pânico, agora miseravelmente estampado no rosto de cada um ali, encontrava eco na confusão rasteira da mente de Helena. A revelação sobre Mateus, seu amor, seu irmão, abalava as fundações de tudo o que ela conhecia, tudo o que ela acreditava. O silêncio foi cortado por um grito estridente. Fujam! O fogo está se espalhando! Um jovem, ao fundo, gesticulava freneticamente apontando para uma lanterna caída que começava a devorar as palhas secas, fervilhando em chamas dançantes. O pânico tomou conta, como se uma serpente venenosa se enroscasse entre os presentes. Helena sentiu um aperto no peito. O mundo em seu redor começava a girar. Mateus, vamos! Ela gritou, tentando alcançar o olhar perdido do homem que se tornara um espectro de dor. Ele não se movia, paralisado entre suas revelações e a tragédia iminente. Enquanto a multidão se lançava para a saída, uma figura indistinta avançou por entre os corpos em fuga. Com um golpe inesperado e preciso, uma adaga luminosa refletiu nas chamas, fazendo todo o vilarejo parar. Clara, a filha do traidor, encarou a multidão. Não, não fujam! A verdade está prestes a ser revelada. Os olhos de todos se voltaram para ela, fascinados e aterrorizados. Então, Clara gritou de novo, sua voz ecoando como um trovão. Eu não sou apenas filha de Augusto. Eu sou a guardiã da verdadeira linhagem. Mateus não é apenas seu irmão. Ele é o filho perdido de Augusto. O que você jamais soube, Helena. A praça paralisou. O murmúrio tornou-se uma tempestade de vozes confusas. Cada palavra de Clara cortava como uma lâmina afiada, revelando conexões que pareciam antes invisíveis. A vida de Helena, seu amor, tudo, agora entrelaçado em um emaranhado de segredos cuspidos pelo vento. O rosto de Mateus, ao ouvir a brutal revelação, tornou-se pálido como a neblina da manhã. O que você está dizendo? A voz dele era um fio de desespero, como um lamento de um jovem que viu seu mundo desmoronar. Isso não pode ser verdade. A minha mãe nunca me disse. Ela teve que proteger você de uma verdade que poderia esmagá-lo. O que Augusto escondeu entre as sombras queimou relacionamentos e acendeu ódio. A liberdade nunca foi sua, Helena. Sempre esteve presa ao desejo de um homem que te usou como peão em um jogo de poder. As visões do passado começaram a tumultuar.
Helena lembrou-se de momentos fugazes de sua infância, onde um amor inocente se forjou entre eles. Como um sonho fragmentado, agora se tornava pesadelo. E, no entanto, algo estalou na multidão novamente. Antes que a confusão pudesse dissipar-se, uma forte explosão sacudiu a praça. O próprio chão tremeu sob os pés, erguendo uma nuvem de poeira e terror. Alguém havia atirado uma tocha incendiária. As chamas se espalharam, vorazes, como se estivessem vivas, consumindo tudo ao redor. Gritos, confusão e a dança das chamas tornaram-se o novo espetáculo. Helena, em meio ao caos, agarrou a mão de Mateus, mas ele a soltou, rosnando. Eu não posso. A verdade não me deixará em paz. E além disso, Clara tem razão. Nós somos parte de algo maior. Um jogo maligno que não começou conosco. Desesperada, Helena gritou. Mateus, não! Não se afaste! Mas ele parecia envolto em sombras, profundamente absorvido em suas revelações. O chão sob seus pés começava a ceder, a estrutura de valores e lições despedaçada. A cada passo, ela sentiu o abismo se abrir sob eles, levando a liberdade por um fio. E no meio do fogo e da angústia, a dúvida emergia. Seria a revelação de Clara um meio para salvar a todos? O chão fértil para um novo ciclo de dor. Enquanto a praça ardia, Helena teve certeza de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ninguém estava a salvo, e a Vila Esperança se tornara um campo de batalha por verdades enterradas, onde as chamas poderiam iluminar ou consumir tudo. Um turbilhão de perguntas e receios a rodeava. Quem seria capaz de sobreviver às chamas do passado? E quando a poeira assentasse, que verdades horríveis seriam reveladas? O futuro era um labirinto de incertezas, e cada escolha parecia delinear o destino sombrio da Vila Esperança. A praça, agora um cenário de calamidade, pulsava um ar de desespero e confusão, onde os olhares se cruzavam em busca de respostas. Enquanto as chamas lambiam o céu, a tensão que pairava era densa como fumo que se erguia. Helena, agarrada à mão de Mateus, sentiu as batidas aceleradas de seus próprios sentimentos e do pulsar emocional amplo de todos ao redor. O calor se intensificava, mas não era apenas o calor do fogo. Era a fervura de um destino que parecia se desdobrar de forma imprevisível. Mateus, nós temos que sair. Ela gritou, sua voz cortante como aço. Mas o olhar de Mateus estava distante, perdido em um abismo de revelações sempre crescendo em sua mente. Ele não era apenas um homem ferido, mas agora ouvia o eco de seu sangue, de sua linhagem revelada em meio ao caos. Eu não posso deixar isso assim, ele balbuciou, uma sombra de dor em seu olhar. Helena viu nas feições dele um dilema, uma escolha entre o amor que sempre fora legítimo e o peso esmagador da verdade. O que mais marcava a linha entre eles? E foi neste instante, enquanto as chamas dançavam e a notícia se espalhava como fogo em palha seca, que a revelação mais devastadora atingiu o grupo. Apenas um momento. Alguém gritou. Uma figura conhecida emergiu da multidão em pânico. Era Bento, o velho sábio, com um semblante maduro, mas marcado pela urgência. Ele segurava um pergaminho enrolado, os olhos ardendo numa mescla de temor e determinação. Escutem todos. Aqui está a verdade que foi sonegada por gerações. Sua voz era como trovão. A linhagem de Augusto não se limitava a ele, tanto que Clara não é apenas filha de Augusto. Ela é a filha da desgraça. E o que menos se esperava se revelará. O verdadeiro pai dela é outro. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço, como se cada alma em volta estivesse em suspenso. A revelação de Bento era como um golpe fatal. Os olhares mudaram, e enquanto a onda de choque se espalhava pela multidão, Clara, antes confiante, tornou-se uma figura vulnerável. Como você se atreve a dizer isso? Você não sabe o que está fazendo, ela gritou, mas a incerteza ripostava em seu olhar. Bento, firme, prosseguiu. As confidências que se depositaram no silêncio da história cobrem a verdadeira essência do que aconteceu. Augusto nunca foi o único criador de segredos. Os laços de Clara se entrelaçam com a traição que começou muito antes do que se pode imaginar. Uma onda de murmúrios emergiu da multidão.
cada um tentando compreender a profundidade daquela avalanche de corrupção. Helena, agora em choque, lutava contra as ondas de confusão que a cercavam. Cada nova revelação fazia todas as anteriores parecerem insignificantes. Não, não pode ser verdade. Mateus, angustiado, olhou para Helena. O que isso significa para nós? O que somos um para o outro? A dor nas palavras dele era visível, cortante como a lâmina de uma adaga. Helena, diante do redemoinho de emoções, apenas se permitiu se perder. Apenas me diga que não é assim. Mas mesmo enquanto falava, uma dor crescente invadia seu peito. O que restaria se todos fossem, de fato, parte desse emaranhado de mentiras? E então, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Uma das estruturas envolvidas na incêndio desmoronou, formando um alçapão de destroços. Gritos ecoaram, e as labaredas pareciam querer abraçar o horror. O caos se intensificou enquanto alguns tentavam extrair-se dos escombros e outros se desesperavam em busca de uma saída. E em meio ao tumulto, Clara caiu e a fragilidade de sua presença tornou-se evidente. Os olhares transbordaram de compaixão, mas também de uma necessidade voraz por verdades. Foi quando alguém da multidão, tomado pela raiva e pela frustração, gritou: "Deixe essa história se queimar como tudo o que foram." O desespero tomou conta. As palavras espontâneas, como centelhas de um fuzilamento, cortavam a confiança rapidamente construída. Helena percebeu que a possibilidade de alívio ou uma prezada verdade tornara-se um vilão em si mesma. A praça, moldada por criações e destruições, agora levava um semblante de desconfiança total. A verdade quantificava-se em sombras, não mais luz. O que seria da Vila Esperança após aquela noite? As chamas ardentes e as realidades queimando em conjunto tornavam-se um eco distante na mente de Helena, lançando dúvidas sobre tudo em que acreditara até então. Um novo ciclo de incertezas começava a se desenhar, onde o passado não parecia um abrigo, mas uma armadilha. Qual seria a verdadeira essência do que se desenrolava ali? E, mais crucialmente, qual seria o destino daquela vila marcada por segredos avassaladores? A praça, agora um cenário de calamidade, pulsava um ar de desespero e confusão, onde os olhares se cruzavam em busca de respostas, enquanto as chamas lambiam o céu. Helena, agarrada à mão de Mateus, sentia as batidas aceleradas de seus próprios sentimentos e o pulsar emocional amplo de todos ao redor. O calor se intensificava, mas não era apenas o calor do fogo. Era a fervura de um destino que parecia se desdobrar de forma imprevisível. "Mateus, nós temos que sair!" ela gritou, sua voz cortante como aço. Mas o olhar de Mateus estava distante, perdido em um abismo de revelações sempre crescendo em sua mente. Ele não era apenas um homem ferido, mas agora ouvia o eco de seu sangue, de sua linhagem revelada em meio ao caos. "Eu não posso deixar isso assim", ele balbuciou, uma sombra de dor em seu olhar. Cada palavra dele perfurava o coração de Helena. Ela não sabia como agir. O peso da verdade que se desvelava ameaçava afundá-los em um mar de desespero. E foi neste instante, enquanto as chamas dançavam e a notícia se espalhava como fogo em palha seca, que a revelação mais devastadora atingiu o grupo. "Apenas um momento", alguém gritou. Uma figura conhecida emergiu da multidão em pânico. Era Bento, o velho sábio, com um semblante maduro, mas marcado pela urgência. Ele segurava um pergaminho enrolado, os olhos ardendo numa mescla de temor e determinação. "Escutem todos. Aqui está a verdade que foi sonegada por gerações." Sua voz era como trovão. A linhagem de Augusto não se limitava a ele, tanto que Clara não é apenas filha de Augusto. Ela é a filha da desgraça. E o que menos se esperava se revelará. O verdadeiro pai dela é outro. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço, como se cada alma em volta estivesse em suspenso. A revelação de Bento era como um golpe fatal. Os olhares mudaram, e enquanto a onda de choque se espalhava pela multidão, Clara, antes confiante, tornou-se uma figura vulnerável. "Como você se atreve a dizer isso?
Você não sabe o que está fazendo. Ela gritou, mas a incerteza ripostava em seu olhar. Bento firme prosseguiu. As confidências que se depositaram no silêncio da história cobrem a verdadeira essência do que aconteceu. Augusto nunca foi o único criador de segredos. Os laços de Clara se entrelaçam com a traição que começou muito antes do que se pode imaginar. Uma onda de murmúrios emergiu da multidão, cada um tentando compreender a profundidade daquela avalanche de corrupção. Helena, agora em choque, lutava contra as ondas de confusão que a cercavam. Cada nova revelação fazia todas as anteriores parecerem insignificantes. Mas o caos não permitia que os eventos se dissipassem sem um impacto tangível. Com um estalo ensurdecedor, o teto de uma das estruturas próximas ruía, desmoronando sob o peso das chamas e revelando um segredo ardente. Uma caixa de madeira, semi-enterrada sob os escombros, foi exposta, e dentro dela reluziu um brilho metálico que refletiu a luz das chamas. "Não! O que é isso?" gritou alguém da multidão, enquanto as chamas, como que atraídas pela curiosidade coletiva, dançavam ainda mais furiosas. O coração de Helena acelerou. O que poderia haver ali? Enquanto a fumaça e os gritos misturavam-se em uma sinfonia caótica, a caixa de madeira foi içada por mãos anônimas, e com um movimento brusco, alguém a abriu. No interior estavam documentos antigos, ares de um passado bem mais sombriamente entrelaçado com os destinos de todos ali. Um diário, cartas e um medalhão, um símbolo perdido de poder que uma vez pertencera a Augusto. As palavras rabiscadas nas páginas comprometiam alianças e revelavam a verdadeira origem dos laços entre os habitantes da vila. São registros de intrigas. Clara olhava, seus olhos arregalados de horror. A verdade de que eu sou apenas a ponta de um iceberg. Como eu poderia? Seu lamento interrompeu-se quando mais uma revelação se desdobrou, quando um dos documentos revelava que o verdadeiro pai de Clara não era Augusto, mas Mateus, seu irmão de sangue. O lamento de Helena se transformou em grito de desespero. Não pode ser verdade, mas a confusão já havia se instaurado. O impacto daquele segredo devastador era palpável, como se um tremor percorresse as fundações de tudo que ali existia. A multidão, agora tomada por um frenético espanto, se voltou para Mateus. Ele, ao ouvir a brutal revelação, tornou-se pálido como a neblina da manhã. Isso não pode ser verdade. A minha mãe nunca me disse. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A praça, agora um conjunto de silêncios e gritos, era um viveiro de verdades ocultas que finalmente estavam expostas ao mundo. No meio da confusão que se desenrolava, o olhar de Mateus reencontrou o de Helena, e no silêncio angustiante, decidir se ele lutaria para ser parte daquela nova verdade, ou se afastaria dela, seria a próxima luta. E quando tudo parecia caminhar para um desfecho dramático, uma nova explosão ecoou. Um estrondo inumano que calou os gritos e acentuou as chamas, porque a vila, agora um campo de mentiras e segredos, teria seus verdadeiros julgamentos nas chamas que queimavam seus alicerces, transformando todo o seu futuro em incerteza. O que ocorrerá a partir daquele momento? O duelo entre a verdade e a mentira tinha apenas começado. Enquanto as chamas devoravam o céu da vina esperança, a fumaça dançava como um manto negro, encobrindo esperanças e revelações com suas sombras crescentes. O pânico pulsava como uma onda, arrebatando a multidão ao seu redor em um turbilhão de incertezas. Não somos irmãos. A verdade é mais cruel que imaginamos. As palavras de Mateus ecoaram, caindo como pedras pesadas no coração de Helena. Outras almas ao redor, agora consumidas pelo fervor da dança das chamas, se voltaram, os olhares fixos na paralisia emocional que se aproximava. O que realmente significava isso para eles? Onde se encontrava o amor nesse mar de caos e no centro daquela confusão? Os ecos de Bento se ergueram. A única forma de salvar a vila e a todos que dela habitam é expor a verdade completa. Precisamos confrontar os medos que ancestrais deixaram para nós.
O que está em jogo não é apenas a vida de cada um, mas a liberdade de um povo inteiro. Helena sentiu um nó na garganta. As palavras de Bento cortaram o clima tenso, como uma lâmina afiada que revelava a fragilidade daqueles que buscavam respostas em meio ao fogo e ao desespero. Vamos! Temos que agir antes que tudo isso sucumba ao fogo, gritou. A cidade parecia um labirinto de gritos desesperados. Clara, agora desprovida do ar de confiança que antes tinha, se lançou em meio à multidão, puxando a capa do seu pai, a vestimenta que simbolizava os traumas de sua linhagem. Ninguém será livrado da sua verdade. A verdade que reserva as consequências da traição. Devemos enfrentá-la de uma vez por todas. Os murmúrios da população se intensificaram, entrelaçando-se com o som devastador e crescentes das chamas. Cada um começava a expelir suas mágoas, a fúria acumulada de segredos guardados durante anos, levando à superfície medos enterrados em sombras. Deixa a tradição desmoronar, gritou um velho do povo, sua voz como um trovão. Nós somos mais fortes que nossos medos, e se restar coragem, faremos isso juntos. A multidão, desprovida de esperança e sedenta por verdade, reuniu-se, fazendo frente ao que restava da muralha da opressão. E ao som dos tostões de palavras, uma nova corrente de esperança emergiu. Helena e Mateus, com um olhar firme, uniram-se a Bento, dispostos a se levantar pelas verdades que cortavam como lâminas. Enfrentariam o passado, mas também acenderiam a lâmpada da redenção. Aquelas chamas que consumiam o vilarejo tornaram-se símbolo de purificação, um ato de renascimento que desafiaria as camadas de dor. E naquele momento, a dor tornava-se libertadora. Eles eram mais do que vítimas, mais do que lenha na fogueira de um sistema opressor. Eram portadores do futuro da Vila Esperança. Mas um estrondo colossal ressoou ao final da praça. Uma parte do antigo celeiro desabou, revelando um relicário de lembranças, documentos, cartas e a própria essência do que a vila representava. Enquanto as chamas rugiam, um chamado à ação crescia com cada rasgar do passado. Vamos! A multidão rugiu em um só clamor. E assim, entre chamas e cinzas, a verdade emergiu na forma de uma nova aliança, um futuro desenhado nas ruínas da opressão. As segundas chances aconteciam em meio a novos começos, e todos sabiam que ao encarar o abismo do passado, eles estavam prontos para se levantar. Então, à beira da destruição, Clara olhou para Mateus e Helena e percebeu que mesmo entre a dor e a tragédia, havia um futuro a se construir, um futuro que exigia cada uma de suas vozes. E sob as cinzas da desdita, uma nova esperança começava a se desenhar. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é essencial para nosso crescimento e para o surgimento de novas histórias emocionantes. Vamos juntos!